orar o nome do Senhor e de poder sentir essa aproximação. Ainda não podemos nos abraçar, ainda não podemos nos dar aquele aconchego que a gente gosta, que o brasileiro gosta de dar, mas só de estarmos aqui em um grupo já reunido, meu coração já fica feliz. Eu coloquei no WhatsApp que os templos físicos ficaram fechados por um período de tempo, mas nunca o templo espiritual deixou de ter a verdadeira sintonia com Deus, como explica lá, como Jesus mesmo disse lá em João 4:24, que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Talvez esse tempo que nós passamos aí longe uns dos outros, foi um dos tempos mais preciosos, onde nós podemos colocar em prática o culto doméstico, onde podemos reunir com os nossos familiares, ler a Bíblia, cantar, orar e compartilhar os nossos problemas internos dentro das nossas casas. São momentos especiais que a gente pode relembrar e usar aquela velha máxima que existe aí, que de um limão podemos fazer uma limonada. Mas graças a Deus, meus irmãos, que hoje nós estamos reunidos, e eu espero em Deus que pela sua misericórdia, a gente não tenha que ficar mais nenhum tempo, uns tempos fechados, mas se tivermos que ficar com os tempos fechados, vamos fechar e vamos continuar glorificando a Deus em nossas casas para a honra e glória do nome do Senhor. Eu sei que alguns irmãos ficaram apreensivos aí em relação à notícia que o pastor teve um AVC, e AVC é um negócio meio complicado, mas eu quero louvar a Deus. Eu quero contar rapidamente para os irmãos. No dia 19, eu estava em casa, acabei de almoçar, e sentei com a minha neta no fundo da casa, e estávamos ali brincando, e de repente eu comecei a sentir uma tontura, e eu tentei levantar, não consegui, sentei novamente, e eu comecei a sentir tontura e vômito, tontura e vômito, e não conseguia me firmar em pé. Aí rapidamente os meus filhos me pegaram, me levaram para o médico. Aí o médico examinou, disse que não tinha nada, mandou para casa. E eu continuei mais 2 dias, sentindo tontura, vômito e aquela agonia, e não passava. Foi quando E aí eu pedi para me levar no médico, eu ficava meio relutante, por causa da situação pandêmica que estamos vivendo, em ter que ir para o hospital, mas, mesmo assim, eu insisti e voltei no médico. E aí, graças a Deus, caí com outro médico, uma médica, doutora Suzy, e ela então examinou, fez tomografia. Ela falou: o senhor vai ficar internado porque o senhor teve um AVC do cerebelo. E aí eu fiquei internado, e eles ficaram muito preocupados lá de cá, porque não sabia onde eu ia ficar, tal, mas, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. O meu plano não é um plano de quarto, é um plano de enfermaria. Mas na ala que eu fiquei, naquela primeira noite, que era a ala de pronto-socorro, Deus providenciou um leito onde eu fiquei separado a quase 3 metros de distância de todos que estavam ali. Aquela noite foi um pouco meio agoniante, porque você não consegue dormir, você não consegue fazer nada, porque toda hora entra uma maca com pessoas que bateu o carro, com pessoas que foi esfaqueada, com pessoas que sofreu uma queda, com pessoas, várias patologias que aparecem naquele momento ali. Mas graças a Deus, no dia seguinte, eu fui transferido para um quarto, aliás, para uma UTI, e na UTI também peguei um local aonde bem ventilado e que não tinha acesso de pessoas. Fiquei 4 dias na UTI, não fiquei entubado, não tive nenhum problema desse naipe, mas fiquei na UTI, em observação e constantemente tomando muito remédio. Médicos e enfermeiras passando toda hora para ver, perguntando, fazendo perguntas, e tudo bem. Aí depois do 4º dia eu passei para o quarto, embora como eu já disse, é enfermaria, mas eu peguei um quarto sozinho. Quarto grande, não tinha ninguém lá no quarto. Um rapaz estava lá, e quando eu entrei, 2 horas depois ele saiu, eu fiquei os 3 dias sozinho no quarto também, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, graças a Deus, em matéria de risco de contaminação ali naquele quarto, não tive também. E depois do 3º dia, o médico passou e disse: olha,
Seu Demerval, o senhor sabe o que o senhor teve? Eu falei, doutor, vocês me falaram que eu tive um AVC. Eu falei assim, o senhor teve um AVC e eu estou espantado, porque 99% dos pacientes que têm esse AVC, que passa comigo, todos eles ficam com sequelas gravíssimas, sequelas que demoram de 2 a 3 meses para voltar. E o senhor, embora teve um AVC, no grau que o senhor teve, o senhor não está com nenhum tipo de sequela. Isso é motivo para glorificar a Deus, irmãos. Nenhum tipo de sequela, nem fono, nem física e nem visual. Então eu glorifiquei a Deus naquele momento, e ele falou assim, o senhor deve agradecer ao seu santo, porque o seu santo é muito forte. Eu falei, doutor, eu não tenho santo para agradecer. Infelizmente eu não tenho. Como não? Todo homem tem um santo. Eu sirvo ao santo dos santos. Ele falou assim, não sei se ele estava brincando, falou assim, eu não conheço esse santo. Assim, então eu vou falar para o senhor qual que é esse santo. O santo dos santos chama-se Deus, o Deus poderoso que pode todas as coisas. Aí ele falou, esse eu conheço, então é esse que eu sirvo. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu pude conversar com ele um pouco ali sobre Deus, e Deus cria as oportunidades, né, irmãos? E glória a Deus, porque eu pude falar o nome dele ali naquele momento, naquele hospital, para aquele médico, para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu glorifico a Deus, porque eu voltei para minha casa, e as pessoas que me viram no dia seguinte, que ficaram sabendo que eu estava internado com AVC, olhou para mim e disse, mas você não estava com AVC? Eu tive um AVC. Mas eu falei, vocês esperavam que eu estivesse mutilado, né, virado para um lado, puxando com a perna, puxando um braço, com o rosto caído, mas não, irmãos, eu estou intacto para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso, né? Eu glorifico a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas, e eu quero louvar a Deus também por um motivo, irmãos, que até esse momento, até aqui, nos ajudou o Senhor. Na minha família, até aqui, ninguém foi contaminado por esse vírus. E pelo que eu tenho ciência da igreja, nós estamos intactos, para a honra e glória do nome do Senhor. Então é motivo para nós erguermos nossas mãos e dizer, obrigado, Senhor, por todos os livramentos que Ele tem nos dado. Amém? Eu quero ler com os irmãos, queridos, um texto muito conhecido, principalmente daqueles que já conhecem a palavra de Deus, que é Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo 24. E o texto diz assim, já apareceu ali? Já. Então, eu vou acompanhar aqui o telão, para não correr o risco de ter uma leitura diferente. Então, o texto diz assim, Êxodo 12, 21. Em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse, vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixe o sangue escorrer para uma vasilha. Tome um feixe de ramos de isopo e molhem-no com sangue, usando o isopo. Passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer. Uma ordem expressa dada por Deus. Versículo 23 diz assim, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir ou ver o sangue nas laterais e no alto da porta da sua casa, passará por sobre aquela casa, não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Ou seja, o sangue do cordeiro é suficiente para nos livrar da morte. Versículo 24 diz assim, lembrem-se de que essas instruções são uma lei que vocês e seus filhos e seus descendentes deverão cumprir para sempre. Amém? Que Deus abençoe esse texto em nossos corações. Olhando para esse texto, meus irmãos, eu diria, para um conjunto das suas frases, dos seus verbos, eu diria que somente com a presença do sangue do Cordeiro é possível vermos a face da morte e seguir em obediência, olhando para a vida. Eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre a face da morte.
Temos vivido dias difíceis, tempos terríveis, tenebrosos, onde as pessoas têm visto a morte, têm visto a face da morte. E eu começo lembrando um pouco, trazendo um pouco a história, aonde já foi falado bem claro aqui, pelo nosso professor Bruno, na Escola Bíblica Dominical, sobre a imponência dos faraós, a imponência daqueles homens ali no Egito, quando eles tinham o poder de decisão, quem vivia, quem morria, do apogeu em que eles estavam vivendo de gerações em gerações, mudando de faraós em faraós, e que o seu poder ali, a forma como eles viviam era algo invejado pelo resto do mundo. Mas o que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é que o Egito já vinha sofrendo, passou por 9 terríveis pragas, 9 momentos difíceis, aonde já tinha abalado a estrutura física e emocional daquele povo. O mundo egípcio já vivera 9 terríveis pragas que, de certa forma, já tinha assolado a sociedade, já estava em seus limites, com pestes, fome, infortúnios diversos, que tiravam a paz até mesmo do povo de Deus. E é interessante pensar isso. Isso me faz lembrar das palavras de Jesus, quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos, meus amigos que estão nos ouvindo? Eu aprendo que essa palavra de Jesus, que diz que no mundo teríamos aflições, é que quando o mundo pecador é assolado por causa dos seus pecados, a igreja também sofre. A igreja passa por situações difíceis. Eu aprendo, irmãos, que o mundo é castigado pelos seus pecados cometidos. A igreja também sofre simplesmente pelo fato de estarmos inseridos no meio deste mundo, no meio da sociedade. E neste mundo, e é neste momento, em que nós sofremos, em que nós estamos sofrendo junto com o mundo, é neste momento que nós precisamos, que nós devemos nos posicionar como igreja do Senhor e dizer como o profeta Abacuque disse, lá no capítulo 3 de Abacuque, quando ele diz assim, que em meio àquela situação difícil em que Israel estava vivendo, em meio àquela grande calamidade nacional, ele leva a nação a declarar a soberania de Deus. E ele diz assim, mesmo que tudo lhes venha a faltar, ainda assim, Deus continua sendo o Senhor absoluto de suas vidas. Ou Deus continua sendo o Senhor absoluto de nossas vidas. Talvez a situação esteja caótica, talvez a situação esteja difícil, e talvez não numa escala mundial, mas numa escala pequena, dentro da sua família. Talvez a situação esteja difícil ali no seu seio familiar, e você está dizendo, eu não aguento mais, eu não consigo mais suportar essas aflições, eu não consigo mais caminhar com essa dor, isso está tirando a minha paz, está tirando o meu sono, está tirando o meu dia, eu já não consigo mais raciocinar. Ainda assim, ainda que lhe falte a paz, ainda que lhe falte o sossego, ainda que lhe falte todas as coisas, você nunca deve abandonar o nome do Senhor. Deus tem que ser o Deus absoluto da sua vida. Caminhando aqui, irmãos, agora, depois de tudo isso, depois de estar vivendo esse momento, esse caos, aonde muitas coisas ruins já tinham acontecido, água se transformou em sangue, a praga das poeiras, piolhos, todas as 9 pragas que já tinham acontecido, fogo caindo sobre Israel, plantações sendo destruídas, o povo sendo massacrado, Deus ordena a Moisés a anunciar a 10ª praga.
E quando nós temos a 10ª praga, no primeiro momento, fala assim, agora é decisiva. Mas talvez na cabeça daquele povo, quando a 10ª praga foi anunciada, talvez o povo ou a nação disse assim, agora não tem jeito, agora o faraó vai ceder, agora o faraó vai abrir mão, agora o faraó vai largar esse povo embora, esse povo que tem trazido tanto infortúnio para a gente. Eles vão embora. Não. Deus ordena a Moisés anunciar a 10ª praga. Praga decisiva para o faraó deixar o povo ir. Mas faraó endurece o coração, segundo a sua palavra, ao ponto de deixar que todos os primogênitos fossem vítimas. A Lu e o André têm um menino que eles chamam de primogênito. A Natália também tem uma menina que ela chama de primogênito. E primogênito, para aquele povo, para os egípcios, era algo que significava muito, muito importante. Era a continuação de uma geração. Era a sucessão de um trono. Era a certeza de que o seu legado, de que a sua descendência iria continuar. Era a alegria daquelas pessoas saber que um filho estava crescendo para ocupar o trono, para poder manter viva as tradições que eles acreditavam. Mas a 10ª praga dizimou todos os primogênitos egípcios, de forma que houve choro e pranto em todos os lugares. Todas as casas onde o anjo da morte visitou, todas as casas que não tinham o sangue espargido nos umbrais das portas, os primogênitos. O texto vai nos dizer que tanto os filhos carnais, daqueles homens e mulheres, e os primogênitos dos animais que estavam também nos currais, foram dizimados. Isso mostra, meus irmãos, a dignidade, o orgulho, toda a prepotência daquele povo caindo por terra. Quem assistiu pela Record as 10 pragas do Egito, pôde ver o filho do faraó colocado numa redoma, cercada de guardas. Todos os cuidados que eles poderiam ter neste mundo, eles tiveram para que o anjo da morte não entrasse naqueles palácios. Mas nada disso foi possível impedir a presença do anjo da morte. Ele entrou e dizimou o filho também dele. E todos morreram. Somente aqueles que obedeceram à ordem do Senhor e que espargiram o sangue do Cordeiro por sobre as portas é que tiveram a alegria de passar aquela noite ilesos. E meus irmãos, somente o sangue do Cordeiro, espargido nos umbrais da porta do nosso coração, é que pode nos fazer ver a face da morte e continuar em frente. Eu não estou falando aqui de morte física agora, mas eu estou falando de algo maior. Eu estou falando de algo que nos tira desse mundo pequeno e nos leva para uma esfera maior, aonde Deus se faz presente, aonde a presença de Deus é real. Nessa pandemia, nós perdemos muitas pessoas maravilhosas, pessoas boas. Eu perdi alguns amigos, pastores, homens de Deus, homens que professavam a sua palavra, homens que viviam segundo o coração de Deus. Se foi. Outros foram até ao leito, como o pastor Isaac Sixu, que declara no seu depoimento pós-Covid, que quando o médico disse para eles, o senhor vai ser entubado, ele pediu alguns minutos e ele orou a Deus. Pediu a Deus que Deus cuidasse da sua filha, que Deus arrumasse um esposo para sua esposa,
para que pudesse educar sua filha e que Deus cuidasse da igreja em que ele é pastor. Igreja, acho que é Entre Vidas, não me recordo o nome da igreja. Ele tinha certeza que a morte tinha chegado diante dele. Ele voltou, saiu, glória a Deus. Oramos bastante como pastor, oramos bastante por ele, por outros pastores. Outros queridos que foram com o Covid, saíram, voltaram e não resistiram, faleceram. Estamos agora orando pelo pastor Itamir, que está se recuperando, ainda está no hospital, mas segundo os boletins médicos está evoluindo. Eu espero em Deus que Deus seja misericordioso com o pastor Itamir. E sabe, irmãos, são tantas situações que nós temos vivido, em que muitos podem dizer, eu estou vendo a face da morte. E olhando para esse episódio, olhando para essa situação, a situação do Egito naquele momento era uma situação difícil, e tudo que era mais precioso para eles estavam lhes sendo tirados. Mesmo com novas oportunidades de arrependimento e deixar o povo seguir em frente, o faraó não cedeu. Mas assim como nos dias de hoje há oportunidades de salvação e arrependimento através de Jesus Cristo, e naquele momento Deus ordena que todos os israelitas passassem nos umbrais de suas portas do sangue de um animal, assim o anjo da morte passaria por sobre eles e não os incomodaria. Irmãos e amigos, estamos vivendo uma pandemia nunca vista antes, pandemia de uma escala mundial, pandemia de uma escala talvez nunca vista. Eu sei que teve outras pandemias no mundo, peste negra, peste bubônica, outras e tantas que duraram tanto tempo, que também ceifou muita gente. Mas na nossa época, no nosso momento, essa pandemia é uma das pandemias mais terríveis que eu tenho visto. Estamos vivendo essa pandemia, experimentando a morte de forma precoce. Quem tem acompanhado os noticiários tem visto muitas famílias viver a morte de uma forma cruel, de uma forma precoce, famílias inteiras sendo dizimadas em um espaço de 3, 4 meses, pessoas internadas e morrem, um morre, outro perde várias pessoas. O Egito, assim como no Egito, o mundo tem pranteado a morte de entes queridos. O mundo tem chorado a morte de muitas pessoas que ele não esperava que morresse. E essa doença, ela traz uma característica um tanto quanto espantosa. Estávamos conversando em casa ontem, eu e minha esposa, minhas filhas. A gente conhece pessoas, no fundo da minha casa, 3 pessoas: esposa, marido e sogra. 90 anos, 55 anos, 42 anos. Os 3 pegaram Covid, os 3 foram entubados. Quem voltou para casa primeiro? 92 anos. Segundo, 55 anos. Quem foi no hospital e do hospital foi para o cemitério? 42 anos. Não dá para entender. Pai, mãe, filho estão pegando a doença. Pai e mãe têm voltado para casa. Os filhos têm sido enterrados. Então não há um parâmetro mais dessa doença. Essa nova mutação que está chegando, ou que já chegou, ela traz terrivelmente uma situação de desespero para todas as famílias no mundo. E nós precisamos realmente nos apegarmos com Deus, que mesmo com toda essa calamidade, onde o país já passou a casa de 3.000 mortos a cada 24 horas, muitas pessoas ainda brincam com a situação, desrespeitando as normas de segurança, com aglomerações desnecessárias, com festas clandestinas, com números absurdos de pessoas em ambientes fechados. O que mais precisa acontecer para que as pessoas se conscientizem que é necessário
ter responsabilidade, procurar se resguardar. O que mais precisa acontecer para que as pessoas se conscientizem que é necessário que eles se posicionem como um que vai impedir que essa doença se espalhe, tomando cuidado, usando sua máscara, se mantendo distante, lavando suas mãos. O que mais precisa acontecer, irmãos? O texto lido vai nos dizer que a cerimônia realizada pelos israelitas é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor Deus, pois no Egito ele salvou seu povo. Era a Páscoa. E Deus foi honrado como reconhecido como Deus dos exércitos, que no Egito salvou o seu povo. Deus não mudou, Deus é o mesmo, Deus continua. E o texto diz que o sangue do cordeiro de um animal foi espargido sobre as portas. Nós sabemos que o sangue do cordeiro, que foi derramado na cruz do Calvário, nós podemos simbolicamente dizer: Senhor, esparge o teu sangue sobre a minha vida, para que essa morte não chegue sobre mim. Mesmo que eu veja a face da morte, eu passe ileso por ela. Mas, como eu já disse, estamos falando de algo maior. Mas se essa morte física me atingir, se essa morte física não permitir que eu passe por essa pandemia, respirando, comendo arroz e feijão, que eu passe por ela, e que eu olhe e que veja a vida na tua presença. A morte, para o cristão, significa vida eterna. E é por isso que eu e você, meu irmão, minha irmã, precisamos nos posicionar diante do Senhor, como filho de Deus, na certeza de que mesmo que se a morte nos cercar, mesmo se a morte nos atingir, nós teremos a salvação eterna com Jesus. O que é a morte física, senão a alegria de ir morar no céu? O apóstolo Paulo declara em Filipenses capítulo 1, versículo 23, que sentia a pressão deste mundo de todos os lados e que preferia morrer e estar com Cristo. Talvez, irmãos, muita gente tem vivido situações difíceis, onde as pressões desse mundo têm levado ele a querer até desistir da vida. Mas essa vida precisa ser colocada nas mãos de Deus. Essa pandemia veio para nos fazer lembrar da brevidade da vida, para todo mundo, o quanto a vida é passageira, inclusive a igreja. Homens e mulheres de Deus têm deixado este mundo, pois a epidemia veio de forma geral. A epidemia não veio só para o mundo secular, mas veio também para a igreja. Aqueles que têm se intitulado Igreja do Senhor, que têm proferido, ninguém está livre dessa doença. Porque Jesus disse: no mundo teremos aflições, mas é preciso nos colocarmos diante do Senhor para passarmos por tudo isso de cabeça erguida e com a vida nas mãos dele. Quero deixar para os irmãos nessa manhã o seguinte pensamento: mesmo que todas as coisas estejam difíceis, não abandone Deus, não abandone sua palavra, não deixe de orar, não deixe de falar com Deus, não deixe de buscar a sua presença, porque somente Deus é capaz de nos livrar do futuro das trevas. Somente Ele é capaz de nos dar a vida eterna. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa manhã, que Deus nos abençoe na nossa jornada, durante a semana. Como eu disse para os irmãos no início, eu estava com saudade desses momentos, de estarmos juntos. E logo nós vamos poder retomar o nosso cafezinho de manhã, agora com a reabertura da escola bíblica também. Eu espero que logo a gente seja também todos imunizados, para ficar um pouco mais tranquilo. Glória a Deus pela vida da irmã Eurides. Já tomou a vacina? Bom Antônio, segunda dose já? Amém. A irmã Nice, primeira dose. A sua sogra, né? Sua mãe? Já tomou a primeira? Segunda também? Oh, glória a Deus.
Então, bastante gente já tomou a segunda dose. Irmã Maria? Ainda não? Mas logo, logo está chegando, né? Segundo o calendário Santo André, agora no começo do mês, talvez dia 6. Aliás, segundo o calendário de São Paulo, né? Dia 6, a minha faixa etária já começa a tomar a primeira dose. Mas eu não sei se os municípios de São Paulo vai seguir o calendário, os municípios de São Paulo aqui, ABCD, vai seguir o calendário de São Paulo. Se seguir, dia 6, a gente está sendo imunizado também, para a honra e glória do nome do Senhor. E está caminhando, né? 60 anos, 55, e logo, logo todo mundo vai estar sendo imunizado. Eu espero que isso aconteça, para que a gente possa voltar a se abraçar, a nos cumprimentar de forma como o brasileiro gosta, da forma caliente, da forma tropical, né? E logo estaremos juntos para a glória do nome do Senhor, cultuando a Deus, voltando ao nosso café matinal, agora na escola bíblica, no intervalo entre o culto e a escola, vamos ter o cafezinho, a bolachinha, para que todos possam também estar bem, né? Nesse primeiro momento, nós conversamos já com a diretoria, e nosso formato de culto vai ser pela manhã. Nós vamos ter escola bíblica, das 9 às 10, e das 10h15 às 11h40, conforme o Espírito Santo nos orientar, teremos o nosso culto matutino também. Vamos esperar um pouco sair a restrição da noite, aí a gente volta a falar com a igreja, e talvez a gente volte para o culto à noite, continue com a escola bíblica de manhã, e talvez, quem sabe, agora com esse treino da escola bíblica, do culto pela manhã, teremos 2 cultos, domingo pela manhã e domingo à noite também. Esse é o meu desejo, eu espero que isso realmente aconteça, né? Eu estava muito apreensivo em relação a voltar, porque, aliás, não estava apreensivo, eu estava com vontade de voltar, tanto é que hoje, independente da volta ou não, nós teríamos uma live aqui, né, num grupo mais reduzido, eu, o Henrique, o Bruno e a Luciana, íamos fazer uma live também hoje, mas graças a Deus que nós já podemos ter esse culto presencial devido ao anúncio do governador que já poderia voltar às igrejas. Então, para a honra e glória do nome do Senhor, já podemos realizar esse culto. Eu espero que nos próximos cultos os irmãos possam também estar em casa nos ouvindo, possam vir. Nós temos bastante espaço, nossa igreja está num número bem reduzido, mesmo vindo todo o mundo, ainda vamos estar dentro do limite de porcentagem que podemos. Nós temos bastante cadeira ali que está separadas. Se precisar, a gente abre um pouco mais os espaços, mas vai comportar todo mundo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?